Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra. Hosana, ó Senhor, vem, me salva. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Imediatamente, Jesus obrigou os seus discípulos a subir para a barca e a passarem antes dele à outra margem do lago, enquanto ele despedia as turbas. Despedidas as turbas, subiu só a um monte para orar. Quando chegou a noite, achava-se ali só. Entretanto, a barca achava-se a muitos estádios da terra e era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Porém, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, quando o viram andar sobre o mar, turbaram-se, dizendo: é um fantasma, e com medo começaram a gritar. Mas Jesus falou-lhes imediatamente, dizendo: Tende confiança, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás, por sobre as águas. Ele disse: Vem. Descendo Pedro da barca, caminhava sobre a água para ir a Jesus. Vendo, porém, que o vento era forte, temeu e, começando a submergir-se, gritou, dizendo: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Depois que subiram para a barca, o vento cessou. Os que estavam na barca aproximaram-se dele e o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Vamos ver então a reflexão deste texto de hoje, texto muito bonito de São Mateus, e no rodapé da palavra tem já uma explicaçãozinha sobre alguma coisa do texto. Para no versículo 25. Judeus, gregos e romanos dividiam a noite em 4 partes. A primeira começava ao pôr do sol, a quarta terminava com o nascer do sol. Eram chamadas noite, meia-noite, canto do galo, manhã, e diziam-se vigílias, porque os vigias noturnos rendiam-se ao término de cada período, né? É onde Cristo, aqui no Evangelho, diz assim, né? Porém, na quarta vigília da noite, né? Foi Jesus ter com ele. Daí a explicaçãozinha aqui da palavra de Deus, do que queria dizer isso, né? A divisão das horas noturnas, né? Então, na quarta vigília era na madrugada, já encaminhando-se para o amanhecer, né? Interessante. Vamos ver aí o que diz, então, o nosso catecismo da nossa Santa Igreja Católica sobre a vocação do matrimônio e também a responsabilidade do pai, né? Como progenitor da família. Parágrafo 2367. Chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. No dever de transmitir e educar a vida humana, dever que deve ser considerado como a sua missão própria, saibam os esposos que são cooperadores do amor de Deus e como que os seus intérpretes. Cumprirão, pois, esta missão com responsabilidade humana e cristã. Parágrafo 2378. Pesado já isso aí no primeiro parágrafo, né? Mas vamos ver o parágrafo 2378. O filho não é uma dívida, é uma dádiva. O dom mais excelente do matrimônio. É uma pessoa humana, falando do filho. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade, conclusão a que levaria o reconhecimento de um pretenso direito ao filho.
Nesse domínio, só o filho é que possui verdadeiros direitos, o de ser fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais, e também o de ser respeitado como pessoa, desde o momento da sua concepção. Então, é claro, né? Os pais não são donos dos filhos, né? Mas são responsáveis por eles, né? Parágrafo 22, 14. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana. Nela se fundamenta a honra devida aos pais, o respeito dos filhos, menores ou adultos, pelo seu pai e pela sua mãe. Nutre-se do afeto natural, nascido dos laços que os unem. Exige-o o preceito divino. Então, a família formada nos preceitos da paternidade divina, ela vai ser uma família de amor, onde pai e mãe amam seus filhos, filhos amam seus pais. É a normalidade da coisa. O que sair disso está fora da paternidade divina. Muito bem, o respeito pelos pais, a piedade filial, é feito de reconhecimento àqueles que, pelo dom da vida, pelo seu amor e seu trabalho, puseram os filhos no mundo e lhes permitiram crescer em estatura, sabedoria e graça, né? Nosso Senhor Jesus Cristo teve isso. Honra o teu pai de todo o teu coração e não esqueças as dores da tua mãe. Lembra-te de que foram eles que te geraram. Como lhes retribuirás o que por ti fizeram? E aqui fala da dor da mãe na hora do parto, né, pessoal? Muito interessante. O catecismo é uma instrução maravilhosa mesmo, né? A gente devia conhecer mais o catecismo da Santa Igreja. Parágrafo 22, 16. O respeito filial revela-se na docilidade e na obediência autêntica. Olha aí, ó, obediência. Pecado original, né? Foi a falta da obediência. Observa, meu filho, as ordens do teu pai. Deus deu ordens a Adão e Eva. Não desprezes os ensinamentos da tua mãe. Servir-te-ão de guia no caminho. Velarão por ti quando dormires e falarão contigo ao despertares. Provérbios 6, 20 a 22. O filho sábio é fruto da correção paterna, mas o insolente não aceita a repreensão. O filho sábio, né, é fruto do que o pai ensinou. Mas aquele que é insolente, nasceu insolente, é do caráter da insolência. Não aceita a repreensão. Provérbios 13, 1. Parágrafo 21, 17. Enquanto viver na casa dos pais, o filho deve obedecer a tudo o que eles lhe mandarem para o seu bem ou da família. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Os filhos devem também obedecer às prescrições razoáveis dos seus educadores. Nada que extrapole, né? Nada que vá contra os ensinamentos de Deus e da igreja. Mas também de todos aqueles a quem os pais os confiaram. Mas se o filho se persuadir em consciência de que é moralmente mal obedecer a determinada ordem, não o faça, né? Ordem absurda não se cumpre, né? Então, coisas absurdas não se faz. Com o crescimento, os filhos continuarão a respeitar os pais, adivinharão os seus desejos, pedirão de boa vontade os seus conselhos e aceitarão as suas ademoestações justificadas. A obediência aos pais cessa com a emancipação, mas não o respeito que sempre lhes é devido. É que este tens a sua raiz no temor de Deus, que é um dos dons do Espírito Santo. Então, como a gente tem que obedecer a Deus e respeitar a Deus, assim também se dá com os pais. Então, não tem idade para o filho respeitar e honrar os seus pais, né? O catecismo da Santa Igreja Católica, ele é muito por si sábio, né? E o dia a dia com o Evangelho, para encerrar a reflexão desse domingo.
Vamos falar do Evangelho. Ao caminhar sobre o mar, Jesus manifesta a presença e o domínio de Deus sobre as forças contrárias. Diante dos discípulos, assustados, Jesus se apresenta com palavras familiares. Coragem, sou eu, não tenho medo. Dizendo sou eu, Jesus revela a presença salvadora de Deus. Pedro toma a iniciativa e pede permissão para caminhar até Jesus. Permissão concedida, insuficiente, porém, para que Pedro tenha sucesso. Em vez de se concentrar no poder de Jesus, o líder dos discípulos se distrai com o vento forte e começa a afundar. No aperto, grita por socorro. Jesus estendeu a mão e o segurou. Quando Pedro e Jesus entram na barca, que aqui é uma figura característica da igreja, né? O vento cessa. Serenar tempestades é também obra de Deus, reconhecida pelos discípulos. Tu és verdadeiramente Filho de Deus. Serenar tempestade é obra de Deus. Entendemos? Entendemos. Fiquemos com isso e o programa continua. Fiquem conosco.